Estamos no segundo bloco do nosso programa e o momento agora é das universitárias fazerem perguntas ao nosso consultor sobre como abrir um negócio. Quem começa é a Alessandra. Exatamente. A pergunta que eu tenho para te fazer, Geraldo, é qual a melhor forma que você acha da gente conseguir prospectar uma forma de financiar esse nosso projeto? Bom, existem algumas fontes de financiamento no mercado disponíveis para qualquer empreendedor. Mas eu acho, né, a minha opinião, eu acho que você deve buscar um sócio investidor, que é o financiamento mais barato que você vai ter no mercado. É uma pessoa que possa acreditar, tenha recursos, né? Existem alguns grupos chamados de angels, que são grupos que fazem análise de negócios. Então, aquele grupo de pessoas vai investir X recursos naquele negócio e mais. Ele vai colocar a sua experiência junto de vocês. Quer dizer, ele vai trabalhar junto como um consultor, né? Já que vocês não têm a experiência de vida e tudo mais, mesmo que ele não entenda desse negócio, ele vai colocar a sua experiência de vida ao lado de vocês. Evidente que vocês é que vão fazer as atividades, mas isso é um custo barato, porque ele tem data para entrar e data para sair, né? Então você estabelece todo esse critério no início. Inclusive, isso ajuda muito no dia a dia de vocês, porque ele vai exigir de vocês que vocês cumpram aquilo que está ali dentro, tratadinho, bem combinado dentro do estatuto de vocês. Ótimo, obrigada. Próxima pergunta? Posso fazer? Claro. Deve. Paulo, como é que você fez quando você resolveu sair do seu trabalho e abrir um próprio negócio para se manter? No início é muito difícil, né? Tudo precisa assim, de um bom planejamento. Eu me preparei durante 6 meses, né? Fiz um reforço de caixa para que, se alguma coisa acontecesse, eu não fosse pego de surpresa. Mas realmente é complicado, porque os imprevistos ocorrem, você não tem como prever o futuro e só tendo um planejamento bem forte em cima disso. Você acha que existe algum momento específico para você empreender ou pode ser em qualquer momento? Não existe momento específico para empreender. Eu acho que empreender depende da pessoa, né? Está intrínseco, né? Você tem o que os estudiosos chamam de os comportamentos empreendedores. Você tem testes de análise, né, do perfil empreendedor que você pode fazer, acho que o Sebrae tem um, e mapeando o seu perfil, se você tem mais indicação para ser empreendedor ou menos, né? Na realidade, o que a gente está falando aqui é se você tem mais propensão para risco ou tomar risco ou não tomar risco. E qual seria esse perfil? Algumas características desse... Olha, são 10 características, não vou lembrar das 10, mas 2 bem importantes que até o Geraldo já mencionou, que é busca de informação, ter iniciativa, busca de informação e planejamento e metas. Você tem que ter metas para poder colocar no papel, né, e se programar para chegar lá. E um defeito quem tem esse defeito, não é defeito, mas vamos dizer, essa característica não pode abrir um negócio de jeito nenhum. Qual seria? É a pessoa que não tem muita aversão ao risco, né, que é aquele pessoa mais burocrática, que gosta da segurança do salário todo mês na conta. Realmente é difícil, porque se você está acostumado e não quer correr esse risco, melhor nem tentar. Uma coisa que nos negócios acontece, não existe planejamento perfeito, né? Planejamento é algo que você faz e ele está tendo uma visão daquele momento, daquele instante. E existe uma dinâmica, né, do próprio negócio, que você tem que ir adaptando o seu plano de negócio ou adaptando o seu plano de ação, que normalmente é o que as pessoas fazem. Não mexe mais muito no plano de negócio, vai mexendo no seu plano de ação, ajeitando aqui, ajustando ali, de acordo com as características e dificuldades que você vai encontrando. Ô Paulo, erros acontecem, né? Sim, claro. E aí, como é que fica? Como é que fica a questão da decisão, como é que fica o pós, né? Depois tomou a decisão e depois não deu certo, o resultado esperado não veio, e aí como é que você se comporta numa hora como essa? É difícil, né? Porque quando você falha, já tem um ditado, né, que diz que se você não planeja, você está planejando em falhar, né? Se você falha no planejamento, e por diversas razões, olhar para aquela falha como lições aprendidas, né? Tentar ver onde é que você errou e persistir para não fazer de novo, não cometer os mesmos erros
que cometeu antes. É usar os erros como aprendizagem, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que não existe negócio, nenhum negócio que tenha dado certo desde o princípio. É impossível. É muito difícil. Só não vou dizer impossível porque está generalizando demais, mas é muito difícil. Negócio pressupõe erro, porque primeiro que são pessoas humanas que planejam, que cometem erros. Você tem que assimilar isso e seguir em frente. Eu acho que o seguir em frente é que vai fazer a diferença. Porque quem fica ali naquele erro ali, achou que aconteceu, foi a pior coisa do mundo, ele vai parar e não vai seguir com o seu negócio, entendeu? Aquele que dá o passo a seguinte, ele certamente aprendeu e não vai cometer os mesmos erros. Meninas, próxima pergunta é de quem? Eu tenho uma pergunta. Rafaela. Geraldo, o governo, ele incentiva aos pequenos empresários em causas sociais, como, por exemplo, a Calena, ele poderia dar uma parte da sua renda, 5% a cada ano, em causas sociais e reduzir os impostos? Não há isso no governo, nem no estadual, nem no federal, nem no municipal. Né? O que existe são projetos da Lei Rouanet, existem incentivos fiscais do Estado e também existe do município, eu creio. Não sei se existe no município, não tenho certeza, mas do Estado com certeza existe. Então, ali sim é o caminho para você fazer uma doação, né, onde você faz uma compensação com o tributo que você paga do Estado, ou no caso federal seria o imposto de renda. Isso é uma forma de você fazer, mas é muito difícil, porque os percentuais que são destinados para isso, por exemplo, no caso da Lei Rouanet, é um percentual pequeno do que você irá pagar de imposto de renda. Então, uma pequena empresa, por exemplo, seria um valor irrisório. Né? Então, o que pode acontecer é uma iniciativa proativa dela, de querer patrocinar e fazer a doação direta sem nenhum tipo de benefício fiscal em troca. A gente tem mais um minutinho para mais uma pergunta. Eu gostaria de fazer para o Paulo. Na verdade, qual é a minha pergunta? Quais são as principais características de novas empreendedoras que estão no mercado de trabalho hoje, têm uma determinada experiência e querem levar essa experiência para a abertura de um negócio? Quais são essas principais características da nossa vivência em empresas que a gente tem que levar, com certeza mais que absoluta, para esse empreendimento que a gente quer abrir? Algumas coisas que vocês podem fazer, né? Principalmente dividir as tarefas igualitariamente. Né? Então, uma pessoa vai tratar de marketing, uma vai tratar do financeiro, a outra vai tratar das operações, né? E enxergar o perfil de cada uma para alocar o pessoal nas tarefas correspondentes. Isso é importante. Ok, nós vamos para um intervalo e voltamos já já.